Olá, pessoal. Essa noite, você se encontra diante de um mapa iluminado apenas por uma chama suave que dança lentamente, projetando sombras que lembram ondas. O olhar percorre os contornos azuis que escondem mais mistérios do que respostas. E então você percebe algumas manchas isoladas, quase insignificantes no papel. São, na verdade, ilhas que guardam segredos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Imagine. Oceano se estendendo sem fim, cobrindo mais de 70% do planeta, e dentro dessa imensidão, pequenos pontos de terra que parecem não se encaixar em nenhuma lógica. Alguns foram esquecidos por séculos, outros aparecem e desaparecem como se jogassem com a memória humana. E há ainda aqueles que resistem em silêncio, envoltos em lendas, enigmas e histórias que se recusam a morrer. Em 1739, navegadores franceses registraram a localização de uma ilha no Atlântico que até hoje desafia exploradores. Já em mapas de 1500, cartógrafos desenhavam terras que nunca foram reencontradas. E em 1964, um bote abandonado em meio ao nada revelou que a solidão de certas ilhas pode ser mais ameaçadora do que a própria vastidão oceânica. Esses detalhes não são apenas anotações em registros antigos. São portas entreabertas para algo que escapa da nossa compreensão. Algumas ilhas são tão isoladas que parecem querer se esconder. Outras exibem uma beleza tão fora do comum que lembram cenários de outro planeta. Há aquelas que a ciência tenta, em vão, explicar, mas sempre resta uma sombra de dúvida. Você percebe, então, que o oceano não é apenas um espelho azul. Ele é um cofre, guardando segredos que talvez nunca devêssemos abrir. Afinal, alguns segredos talvez devessem continuar enterrados sob as ondas. Antes de darmos o primeiro passo por esse território inexplorado, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas expedições misteriosas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esses cantos enigmáticos do mundo. Comente de onde você está assistindo. E me conte, você já ouviu falar de alguma ilha que desapareceu dos mapas? Ou quem sabe já visitou um lugar que parecia carregar uma energia misteriosa? Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que os mistérios nos conduzam pela jornada desta noite. Enquanto sua mente se acomoda nesse oceano de possibilidades, uma primeira ilha começa a emergir das névoas da imaginação. Você a percebe como quem avista um farol distante em meio à escuridão, pequena, isolada, esquecida. Mas ela não está sozinha. Cada ilha que visitaremos nesta noite trará consigo um enigma que resiste ao tempo, uma pergunta sem resposta clara, uma história que insiste em sussurrar no ouvido dos que ousam escutá-la. Você fecha os olhos por um instante e quase consegue ouvir o murmúrio das ondas batendo em costões de pedra, como se cada batida fosse um chamado. O oceano parece sussurrar nomes: Bouvet, Socotra, Poveglia, nomes que carregam ecos de medo, fascínio e assombro. Os registros históricos se misturam às lendas. Um explorador escreve em seu diário que encontrou uma ilha que não deveria existir. Um pescador retorna com histórias de terras cercadas por árvores de formas impossíveis. Se em algum canto do mundo, uma comunidade inteira abandona sua ilha sem deixar explicações, como se tivesse evaporado com a maré. Você sente o peso desses relatos, não como meras histórias, mas como portais para dimensões que a razão ainda não atravessou. É como se cada ilha fosse uma cicatriz na superfície da Terra, lembrando-nos de que o planeta ainda não revelou todos os seus segredos. Ao se preparar para a travessia, você nota como o ritmo da respiração se ajusta ao balanço imaginário das ondas.
Há um contraste entre a calma e a inquietude, entre o silêncio e o rumor de algo escondido. É esse equilíbrio delicado que torna a jornada tão irresistível. Enquanto o som suave das águas envolve os sentidos, você se dá conta de que a primeira parada será em uma das terras mais isoladas já registradas. Um pedaço de gelo perdido no Atlântico Sul, onde o mistério não se encontra apenas no ambiente inóspito, mas em um pequeno detalhe deixado para trás. Um bote, solitário, sem tripulação, encontrado em uma costa em que ninguém deveria estar. E assim, entre o frio imaginário das correntes antárticas e o calor curioso da mente, a travessia começa. O mar ao sul do Atlântico parece um deserto líquido, imenso, vazio, impenetrável. É lá que você se aproxima de uma ilha que carrega um título curioso: Bouvet, o pedaço de terra mais isolado do planeta. Situada a 2.600 quilômetros da Antártida e a mais de 1.700 quilômetros da África do Sul, ela é tão remota que muitos mapas nem se preocupam em marcá-la. Uma mancha de gelo, quase sempre escondida sob nuvens e tempestades, cercada por ondas que parecem erguer muralhas contra qualquer aproximação. Enquanto o barco imaginário que o conduz se move em direção àquele ponto perdido, você percebe o silêncio que envolve a travessia. Não há canto de aves, nem sinal de embarcações, apenas o som repetitivo das ondas, como um tambor distante. A cada milha, o ar se torna mais gelado e o vento sopra com força suficiente para lembrar que esse não é um lugar para permanências longas. A ilha Bouvet foi descoberta em 1739 pelo explorador francês Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, que registrou suas coordenadas em meio a nevoeiros espessos. Mas, curiosamente, durante décadas, ninguém conseguiu reencontrá-la com precisão. Era como se a ilha brincasse de esconder-se, aparecendo e desaparecendo conforme o humor das águas. Só em 1808, noruegueses voltariam a localizá-la. Hoje pertence à Noruega, mas permanece praticamente intocada, coberta por gelo em 93% da sua superfície. Mas o que realmente transformou Bouvet em um enigma não foi apenas seu isolamento. Em 1964, uma expedição britânica se aproximou da costa gelada e fez uma descoberta perturbadora: um bote, parcialmente destruído, encalhado na beira da ilha. Não havia sinal de tripulação, nem qualquer registro que explicasse como aquele barco chegara até ali. O detalhe mais intrigante: não havia ilhas habitadas a menos de 1.600 quilômetros de distância. Como alguém poderia ter alcançado Bouvet sem deixar rastros? Você imagina a cena: um bote solitário, balançando nas ondas geladas, arrastado até encalhar. Sem pegadas, sem destroços, sem nomes, apenas madeira desgastada e um silêncio que fala mais alto do que qualquer explicação. Alguns pesquisadores sugerem que poderia ter sido usado por uma tripulação de navio baleeiro, perdido em uma tempestade. Outros levantam a hipótese de que fosse um bote salva-vidas abandonado, levado pelas correntes. Mas nada se encaixa plenamente, pois o estado do barco não correspondia há anos à deriva. O gelo ao redor parece guardar esse segredo como quem protege um tesouro. Não há indícios de vida humana fixa na ilha. Os ventos constantes e as ondas violentas tornam impossível qualquer assentamento. Apenas algumas expedições científicas temporárias já tocaram seus solos duros e gelados. Você sente que o bote é como uma assinatura deixada por mãos invisíveis. Um lembrete de que até o mais remoto ponto da Terra já foi palco de uma história não contada. Enquanto caminha em pensamento pela costa gelada, percebe como a própria paisagem se torna parte do enigma. O mar congela em torno de blocos que parecem esculturas.
O vento assobia entre fendas e o branco interminável confunde horizonte e céu. É um cenário que lembra a vastidão lunar, mas com o peso do oceano ao redor. Bouvet não tem habitantes permanentes, mas guarda vida em formas sutis. Focas se aproximam da costa, pinguins erguem seus corpos pretos e brancos contra o fundo cinzento e aves marinhas circulam, desafiando os ventos. Ainda assim, a solidão é tão intensa que até os sons parecem diminuídos, abafados. Você pensa, se um simples bote foi capaz de se tornar um enigma nesse lugar, o que mais pode ter passado despercebido por nossos olhos? Quantas histórias não se dissolveram nas correntes geladas do Atlântico Sul? Talvez Bouvet exista menos como um pedaço de terra e mais como um símbolo. Um lembrete de que ainda existem pontos no planeta que escapam da lógica do nosso controle. E sabe, no entanto, o oceano não permite que você permaneça muito tempo nessa reflexão. O vento aumenta, o frio se torna cortante e a sensação é de que a ilha mesma repele visitantes. Como se quisesse manter para si o segredo daquele bote, daquele silêncio, daquela presença ausente. Então, suavemente, você deixa Bouvet para trás e o olhar se volta para um novo destino. Desta vez, uma ilha que parece não pertencer à terra. Tamanha a estranheza de sua paisagem. Árvores que lembram criaturas retorcidas, sombras vermelhas ao pôr do sol, um território que os exploradores chamaram de alienígena. A próxima parada será Socotra. O mar começa a mudar de cor, enquanto você viaja em pensamento rumo ao Oceano Índico. O azul profundo do Atlântico dá lugar a tons mais quentes, misturados ao verde translúcido das águas tropicais. A corrente traz aromas sutis de sal e especiarias, como se anunciasse a chegada a uma terra que não segue nenhuma regra do que você já viu. E, de repente, no horizonte, surge a ilha de Socotra, parte do arquipélago iemenita, a cerca de 350 quilômetros da Península Arábica. Ela é conhecida como o lugar mais alienígena da Terra. E basta um olhar para compreender o porquê. A paisagem é pontuada por árvores dragão, com copas em forma de guarda-chuva invertido, como se tivessem sido esculpidas por mãos de outro mundo. O tronco largo sustenta galhos que se estendem horizontalmente, lembrando veias expostas em uma pele mineral. Quando cortadas, essas árvores liberam uma resina vermelha, chamada de sangue de dragão, usada por séculos como remédio, corante e até ingrediente em rituais. Você caminha lentamente entre essas formas retorcidas e quase pode ouvir um sussurro vindo do vento que se prende entre os galhos. A cada passo, a sensação é de estar atravessando um cenário de ficção científica, onde a vida se reinventou sem pressa. Estima-se que mais de 700 espécies de plantas e animais encontrados aqui não existam em nenhum outro lugar do planeta. É como se a ilha tivesse sido isolada por milhões de anos, criando seu próprio código de sobrevivência. Historicamente, Socotra sempre foi envolta em mistério. Escritos do século I, como o Períplos do Mar Eritreu, já mencionavam a ilha como fonte de substâncias raras, cobiçadas por mercadores árabes, indianos e romanos. Alguns acreditavam que era um ponto estratégico usado por navegadores fenícios em suas rotas comerciais. Outros a descreviam como terra habitada por seres estranhos, dotados de dons incomuns. Você se deixa levar pela ideia de que Socotra é mais do que uma ilha. É um laboratório natural que desafia a lógica da biologia convencional. Cientistas modernos comparam seu isolamento ao das Galápagos, mas admitem que Socotra parece ainda mais singular, pois carrega um equilíbrio ecológico delicado, quase intocado pelo homem. E, claro, onde há mistério natural, há também lenda.
Dizem que os antigos gregos acreditavam que a ilha era lar de serpentes gigantes e de aves mitológicas que protegiam tesouros sagrados. Outros relatos falam de feiticeiros que usavam as plantas locais para preparar elixires de poder. Mesmo hoje, moradores da ilha contam histórias sobre locais onde as sombras caminham sozinhas e aconselham estrangeiros a não dormir sob certas árvores, pois sonhos estranhos podem se transformar em realidades indesejadas. Você observa o contraste. De um lado, a ciência encantada com a biodiversidade única. Do outro, a tradição carregando séculos de mitos. E entre as duas, a paisagem, que não precisa de explicações para provocar assombro. Caminhar por Socotra é sentir que a terra guarda ainda regiões que parecem não fazer parte dela mesma. Ao pôr do sol, o céu se tinge de vermelho intenso, refletido na resina que escorre das árvores feridas. A cena parece saída de uma pintura surrealista. Os galhos se projetam contra o horizonte como mãos erguendo perguntas sem respostas. Você respira fundo. E o ar quente parece carregar notas doces, misturadas ao aroma de folhas secas. E então surge uma reflexão quase irônica. Enquanto a humanidade sonha em colonizar Marte, há um pedaço da Terra que já parece marciano e que muitos nunca ouviram falar. Mas o oceano não permite longas permanências. O vento sopra de novo, mudando a direção, convidando você a deixar a estranheza de Socotra para trás. O próximo destino não será de beleza alienígena, mas de memórias sombrias. Uma ilha onde o silêncio é pesado, não pela ausência, mas pelo excesso de histórias de dor. Uma ilha onde ninguém quer permanecer e que muitos chamam simplesmente de proibida, Poveglia, na Veneza esquecida. O barco da imaginação deixa o calor de Socotra para trás e agora desliza suavemente pelas águas mais frias do mar Adriático. O destino se aproxima com um peso diferente, não de gelo ou solidão, mas de ecos humanos que nunca se dissiparam. Ali, entre Veneza e Lido, repousa uma pequena ilha de apenas 8 hectares, que carrega um dos apelidos mais temidos da Europa, Poveglia, a Ilha Proibida. À primeira vista, parece apenas mais uma mancha verde cercada por canais. Mas basta o olhar se fixar por alguns segundos para perceber a atmosfera densa que paira sobre o lugar. O silêncio aqui não é natural. É o tipo de silêncio que nasce do esquecimento forçado, como se até os pássaros evitassem pousar. Historicamente, Poveglia surgiu como refúgio em tempos de guerra. No século V, famílias venezianas fugiram para lá, tentando escapar das invasões bárbaras. Por um tempo, foi um porto estratégico, um abrigo seguro, mas o destino da ilha mudou com a chegada da peste bubônica na Europa, no século XIV. Veneza, desesperada para conter o avanço da doença, transformou Poveglia em local de quarentena. Os doentes eram enviados para lá, muitos contra a própria vontade, e de lá raramente retornavam. Você imagina o cenário? Barcos chegando carregados de pessoas febris, desesperadas, sendo deixadas em barracas improvisadas. O som do vento misturado ao gemido de quem sabia que não voltaria. Ao longo dos séculos, calcula-se que milhares de corpos tenham sido queimados em grandes fogueiras, transformando o solo da ilha em uma mistura de cinzas humanas e terra. Alguns estudos até sugerem que parte do terreno é composta em grande porcentagem por restos mortais carbonizados. E quando parecia que a história de sofrimento havia acabado, outro capítulo sombrio se escreveu. No século XIX, um hospital psiquiátrico foi instalado em Poveglia. Relatos locais descrevem métodos experimentais praticados em pacientes e histórias de um diretor que, tomado por delírios, teria se atirado da torre do hospital
jurando ouvir vozes que o perseguiam. A torre ainda está lá, esquelética, apontando para o céu cinzento como um dedo acusador. Ao caminhar mentalmente pela ilha, você sente o peso de cada pedra das ruínas. As paredes descascadas parecem absorver murmúrios antigos. O ar é mais denso, carregado de lembranças que se recusam a desaparecer. Algumas pessoas afirmam que, ao atravessar os corredores abandonados, é possível ouvir passos que não pertencem a ninguém presente, ou sentir o toque frio de mãos invisíveis. A ciência explica parte do mistério, o isolamento forçado, o trauma coletivo, o abandono. Mas nada explica a sensação física que tantos visitantes descrevem ao se aproximar de Poveglia. Barqueiros venezianos evitam atracar ali. Alguns chegam a recusar qualquer quantia de dinheiro oferecida para desembarcar na ilha. É como se um acordo silencioso tivesse sido feito. Poveglia deve permanecer sozinha, guardando suas memórias em segredo. Você se lembra de uma ironia suave. Em Veneza, cidade de festas, máscaras e luzes refletidas nos canais, há também um ponto escuro onde nenhuma música chega. Como se fosse necessário um contraponto, uma lembrança de que a beleza também carrega sombras. Hoje, Poveglia é oficialmente fechada ao público. Há tentativas ocasionais de leilão, propostas de transformá-la em resort ou museu, mas nada prospera. É como se a própria ilha repelisse qualquer plano de reocupação. O tempo segue corroendo as ruínas e o vento continua soprando histórias que ninguém consegue apagar. Você observa, por fim, a silhueta de Poveglia diminuindo no horizonte. Há algo de desconfortável, mas também de fascinante. É uma lembrança viva de como o ser humano deixa marcas que nem o mar consegue apagar. E então, como se a corrente quisesse aliviar o peso desse encontro, você é levado para águas mais abertas, rumo ao Pacífico. O próximo destino não é feito de memórias de dor coletiva, mas de disputas e tragédias em uma ilha minúscula e solitária. Uma mancha quase esquecida que foi palco de histórias tão intensas quanto improváveis. Seu nome, Clipperton, o atol perdido. O vento sopra diferente agora, carregando o sal do Oceano Pacífico. Você navega por águas abertas, onde o horizonte parece infinito. E em meio a essa vastidão, surge quase como uma brincadeira do acaso, um círculo de terra e areia cercado de recifes. Clipperton, o atol perdido. Pequeno, quase invisível em mapas, com apenas 12 quilômetros de circunferência, mas grande o suficiente para guardar histórias que misturam política, sobrevivência e mistério. O atol recebeu seu nome em homenagem a John Clipperton, um pirata inglês do século XVIII, que, segundo rumores, teria usado o local como esconderijo. Mas foi no século XX que Clipperton se tornou cenário de um dos episódios mais estranhos do Pacífico. Em 1897, o México reivindicou o atol e enviou uma pequena guarnição para estabelecer soberania. Imagine a cena: soldados, suas famílias, alguns poucos recursos, isolados em uma terra sem árvores, cercada por um mar implacável. A vida ali era difícil desde o começo. Não havia água potável abundante. Os suprimentos vinham de navios que deveriam atracar regularmente. Mas, em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o abastecimento simplesmente cessou. A guarnição ficou abandonada à própria sorte. E o que se seguiu é lembrado como a tragédia de Clipperton. A comida escasseou, doenças se espalharam e lentamente o número de habitantes foi diminuindo. O último sobrevivente masculino, um guarda mexicano, teria assumido o controle da ilha de forma tirânica, impondo medo sobre as mulheres e crianças que restavam. Disse que abusou do poder até ser morto pelas próprias sobreviventes.
pouco antes de um navio americano finalmente resgatá-las em 1917. Você se detém nessa imagem. Uma ilha minúscula, em meio ao maior oceano do mundo, testemunha silenciosa de um drama humano tão intenso quanto improvável. O contraste entre a beleza de suas lagoas turquesa e o peso das memórias que o mar não conseguiu apagar é quase poético, quase cruel. Hoje, Clipperton permanece desabitada, administrada pela França, que a utiliza ocasionalmente para pesquisas científicas e missões militares. Mas seu isolamento é tão absoluto que a própria natureza parece reclamar o território para si. Aves marinhas dominam o espaço. Estima-se que centenas de milhares de atobás e fragatas façam ninhos ali, transformando o atol em um verdadeiro império alado. Curiosamente, o lago central de Clipperton guarda outro enigma. Suas águas são extremamente ácidas, quase intocáveis, resultado do isolamento e da decomposição orgânica ao longo de séculos. Alguns cientistas afirmam que se trata de um dos ecossistemas mais extremos já estudados, comparável a ambientes extraterrestres. Mas, no entanto, ainda há vida. Micro-organismos adaptados prosperam onde se imaginaria o vazio. Você observa o círculo perfeito do atol, como se fosse um olho aberto no meio do oceano. Um olho que viu piratas, tragédias, disputas territoriais e estudos científicos. Um olho que continua fixo, imperturbável, sobre qualquer barco que se atreva a se aproximar. E, enquanto o barco imaginário segue adiante, você percebe a ironia. Clipperton é tão pequeno que poderia passar despercebido para sempre, mas suas histórias são grandes o bastante para ecoar por séculos. É como se o mundo dissesse: não importa o tamanho, todo pedaço de terra guarda segredos. Agora, as ondas começam a levar você de volta para o Golfo do México. Mas, desta vez, não para encontrar uma ilha esquecida, e sim para procurar uma ilha que simplesmente desapareceu. Uma ilha que constava em mapas por séculos, registrada por navegadores espanhóis, descrita em documentos oficiais, e que, de repente, deixou de existir. O próximo mistério tem um sabor ainda mais intrigante, pois não há ruínas ou sobreviventes, há apenas o vazio. Essa é a história da Isla Bermeja. O barco imaginário avança, e o Golfo do México se abre diante de você como uma página em branco. Diferente das ilhas isoladas do Pacífico ou do Atlântico, aqui o mistério não está em ruínas visíveis ou lendas de fantasmas, mas em algo ainda mais perturbador. Uma ilha que, por séculos, esteve nos mapas e depois desapareceu. Essa é a história da Isla Bermeja. A primeira menção a Bermeja surge nos mapas espanhóis do século XVI. Cartógrafos e navegadores a descreveram como uma pequena ilha a oeste da península de Yucatán, de tom avermelhado, talvez pelas pedras, pelo solo ou até pelas algas que a recobriam. Seu nome, Bermeja, vem justamente dessa cor peculiar. Por mais de 300 anos, a ilha foi representada em atlas, relatórios de navegação e até em documentos oficiais. Mas algo aconteceu. Quando o século XIX chegou, exploradores enviados para localizar a ilha simplesmente não conseguiram encontrá-la. No século XX, as expedições se tornaram ainda mais frequentes, especialmente porque a região do Golfo passou a ter importância estratégica. Sob suas águas, escondem-se algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do planeta. Em 1997, o governo do México enviou uma equipe para confirmar a existência da ilha, e não encontrou nada. Em 2009, outra expedição tentou novamente, com tecnologia moderna de satélites, sonares e mergulhos. O resultado? Nenhum traço da misteriosa Bermeja. E então surge a pergunta: como uma ilha inteira pode desaparecer?
Alguns cientistas sugerem que a bermeja jamais existiu de fato. Segundo essa versão, teria sido apenas um erro cartográfico perpetuado por séculos, uma miragem dos navegadores ou um engano repetido de mapa em mapa. Mas para muitos, essa explicação soa frágil demais. Afinal, como tantos registros oficiais poderiam se basear apenas em uma ilusão? Outra teoria defende que a ilha realmente existiu, mas teria afundado lentamente devido a fenômenos geológicos, como subsidência do solo ou aumento do nível do mar. Se for verdade, Bermeja poderia estar agora submersa a poucos metros abaixo da superfície, invisível a olho nu, mas ainda presente no fundo do oceano. E há, claro, a versão mais conspiratória, a de que a ilha foi deliberadamente apagada do mapa. Segundo essa hipótese, forças estrangeiras teriam interesse em eliminar a soberania mexicana sobre a região, abrindo espaço para disputas sobre a exploração dos recursos energéticos do Golfo. Há quem diga que Bermeja foi destruída por explosões controladas, como se a ilha fosse incômoda demais para continuar existindo. Você deixa a mente vagar. Uma ilha perdida, talvez engolida pelo mar, talvez arrancada pela mão do homem, talvez nunca real. Mas o vazio que ela deixou é tão fascinante quanto qualquer ruína ou monumento. O que mais impressiona não é apenas o desaparecimento físico, mas a dúvida que permanece como uma sombra sobre os mapas modernos. Hoje, a Isla Bermeja continua sendo um enigma cartográfico. O México oficialmente admite que ela não existe, mas nos documentos antigos, nos atlas amarelados, ela ainda repousa. Uma lembrança de que até a geografia, que parece tão sólida, pode ser ilusória. O barco segue em silêncio. Você olha para a superfície calma do mar, no ponto exato onde a Bermeja deveria estar. Não há nada, apenas água e horizonte. E, ainda assim, a sensação de que algo foi perdido é real, palpável. Como se o oceano guardasse em segredo aquilo que não estamos prontos para compreender. Mas antes que a noite avance demais, você será levado agora ao outro lado do mundo, em direção ao Japão. Lá, uma ilha bem real aguarda. Uma ilha onde o passado militar sombrio contrasta com uma população inesperada de habitantes dóceis e curiosos. Os coelhos de Okunoshima. O cenário muda. O vento que antes soprava do Golfo agora sopra do mar interior de Seto, no Japão. Diante de você surge uma pequena ilha, aparentemente pacífica, coberta por verde e com praias tranquilas. Mas ao pisar ali, algo chama imediatamente sua atenção. Dezenas, depois centenas de olhos curiosos, orelhas em alerta e patas ligeiras. A ilha inteira parece se mover em pequenos saltos macios. Você chegou a Okunoshima, a Ilha dos Coelhos. Hoje, o lugar é famoso por sua população de coelhos silvestres que se aproximam dos visitantes sem medo, em busca de alimento ou apenas companhia. São dóceis, quase mágicos, como se guardassem um segredo por trás de seus olhares brilhantes. Mas a tranquilidade atual esconde um passado que contrasta fortemente com essa imagem encantadora. Durante a Segunda Guerra Mundial, Okunoshima foi usada pelo exército japonês para abrigar uma fábrica secreta de armas químicas. Produziu-se ali gás venenoso, como o gás mostarda, em instalações mantidas fora dos mapas oficiais para evitar que o inimigo descobrisse. Os trabalhadores eram mantidos em silêncio absoluto e até suas famílias muitas vezes não sabiam a gravidade do que acontecia. Quando a guerra terminou, os tanques de gás foram destruídos, mas o peso da história continuou pairando sobre a ilha. As ruínas da fábrica ainda podem ser vistas, engolidas pela vegetação, como cicatrizes que o tempo não conseguiu apagar. E os coelhos,
Há versões diferentes para explicar como eles se tornaram os novos donos da ilha. Alguns acreditam que foram usados em experimentos com armas químicas, mas os registros indicam que os animais de laboratório da época foram eliminados quando a guerra terminou. A teoria mais aceita é que, após o conflito, algumas crianças levaram coelhos para a ilha e, sem predadores naturais, a população simplesmente cresceu até dominar todo o território. Hoje, estima-se que centenas de coelhos vivem soltos em Okunoshima. Eles se aproximam dos turistas sem medo, criando uma atmosfera que mistura inocência e estranheza. É como se a natureza tivesse decidido reescrever o destino da ilha, substituindo veneno por ternura, ruínas por pulos suaves, silêncio por pequenos chiados. Mas ao caminhar entre eles, é impossível não sentir um contraste inquietante. Os coelhos correm sobre terrenos onde antes homens fabricavam armas mortais. Eles descansam à sombra de prédios abandonados que guardam lembranças de dor e destruição. É como se a própria ilha tivesse decidido esconder sua cicatriz sob uma camada de fofura, um disfarce perfeito para o turista desatento. À noite, quando os visitantes vão embora e a ilha mergulha no silêncio, você pode imaginar os coelhos espalhados por todos os cantos, vigias silenciosos de um passado sombrio. Talvez eles sejam apenas animais, talvez sejam símbolos de que a vida encontra formas inesperadas de resistir, mesmo sobre terrenos marcados pela morte. E, enquanto se despede de Okunoshima, você é levado para outro canto do mundo, também no coração do mistério humano. Desta vez, não há animais inocentes nem disfarces de ternura. O próximo destino é um lugar que desperta arrepios só de ser mencionado. Uma ilha mexicana tomada por bonecas, onde cada olhar de vidro parece seguir seus passos. Você está prestes a conhecer a Isla de Las Muñecas. O barulho suave da água contra o casco do barco embala sua chegada ao canal de Xochimilco, no México. As cores vibrantes das trajineras, aquelas canoas decoradas com flores, vão ficando para trás, enquanto o canal se estreita e a atmosfera muda. O ar torna-se mais denso, o silêncio se prolonga, e logo você percebe que está se aproximando de um dos lugares mais enigmáticos do país. A Isla de Las Muñecas, a Ilha das Bonecas. De longe, já é possível avistar os primeiros vultos pendurados entre os galhos das árvores. Não são frutos, nem lanternas, mas sim bonecas antigas, de diferentes tamanhos, cores e formas. Algumas sem braços, outras sem olhos, outras desbotadas pelo tempo. Elas balançam suavemente com o vento, rangendo como se murmurassem segredos em línguas esquecidas. A história por trás da ilha é envolta em mistério. Diz-se que nos anos 1950, um homem chamado Dom Julián Santana Barrera passou a viver isolado ali. Reza a lenda que ele encontrou o corpo de uma menina que havia se afogado no canal. Próximo ao local, boiava uma boneca. Movido pela culpa de não conseguir salvar a criança, Dom Julián pendurou a boneca em uma árvore, como oferenda. Mas esse foi apenas o início. Ao longo dos anos, Dom Julián foi enchendo a ilha com bonecas, algumas resgatadas do lixo, outras compradas em feiras. Ele acreditava que os espíritos, talvez o da menina, talvez outros, precisavam dessas figuras para se acalmar. O resultado foi um cenário quase surreal. Centenas de bonecas, muitas delas quebradas, espalhadas entre árvores, cercas e paredes. Hoje, visitantes caminham pela ilha com uma sensação difícil de descrever. Há quem diga que as bonecas parecem segui-los com os olhos de vidro. Outros afirmam ter ouvido sussurros no vento, ou visto movimentos leves que não podiam ser explicados. O próprio Dom Julián dizia ouvir vozes e sentir presenças ao seu redor.
O mais curioso e perturbador é que em 2001, Dom Julián foi encontrado morto exatamente no mesmo local onde dizia ter visto a menina afogada décadas antes. Coincidência? Ou a história se fechava em um círculo inevitável? Cientificamente, claro, tudo pode ser explicado pelo tempo e pela sugestão psicológica. Bonecas de plástico e pano expostas ao sol, chuva e vento. Naturalmente se deformam, criam rachaduras e assumem expressões estranhamente humanas. O ambiente pantanoso favorece sons inesperados, ecos e sombras. E a imaginação, em um cenário tão peculiar, faz o resto. Mas, quando você está ali, diante de 100 pares de olhos sem vida, em meio ao balançar lento de bonecas mutiladas, a ciência parece distante. O que fica é a sensação de estar observado, como se os bonecos carregassem memórias invisíveis. Alguns visitantes trazem bonecas novas como oferendas, alimentando o ciclo. Outros apenas tiram fotos rápidas e partem, incapazes de suportar por muito tempo aquela atmosfera pesada. Você, no entanto, se demora um pouco mais, deixando-se envolver pelo mistério e pela estranheza. É como se cada boneca fosse um portal, não para o passado da ilha, mas para um espaço de sombra dentro da própria mente humana. Enquanto você se afasta pelo barco, os galhos parecem se mover como braços e os rostos sem expressão continuam a balançar, despedindo-se lentamente. E assim, do México, você é levado a outro ponto do mundo, onde o mistério não tem forma de bonecas, mas de silêncio profundo. A próxima ilha não é povoada por animais ou objetos, mas por ausência. Uma terra que, apesar de estar marcada nos mapas, parece sempre escapar à explicação humana. A Ilha Bouvet, no Atlântico Sul, o lugar mais remoto do planeta. O mar revolto do Atlântico Sul se estende diante de você como um deserto líquido, sem portos nem faróis por centenas e centenas de quilômetros. É nesse vazio oceânico que repousa um dos lugares mais remotos da Terra, a Ilha Bouvet. Poucos já ouviram falar dela, menos ainda pisaram em seu solo congelado. Oficialmente, a ilha pertence à Noruega, mas está localizada a quase 1.600 quilômetros da Antártida e a mais de 2.500 quilômetros da África do Sul, tornando-se o ponto mais isolado de todo o planeta. É um pedaço de terra de origem vulcânica, coberto quase inteiramente por gelo, erguendo-se abruptamente das águas gélidas e cinzentas do Atlântico. A sensação, ao se aproximar dela, é de encontrar uma sombra perdida no meio do nada. Mas o que faz Bouvet tão misteriosa não é apenas sua distância, é a coleção de enigmas que cercam sua história. Em 1964, por exemplo, uma expedição norueguesa encontrou algo intrigante. Um bote salva-vidas abandonado na costa da ilha. Não havia sinais de tripulação, nem vestígios de acampamento, nem destroços de navio nas proximidades. O barco parecia ter sido deixado ali às pressas, mas ninguém jamais reivindicou sua origem. O oceano nunca revelou respostas, e até hoje a presença daquele bote permanece sem explicação. Outro detalhe curioso é que Bouvet já foi registrada em posições ligeiramente diferentes nos mapas antigos. Navegadores do século XVIII acreditaram ter avistado a ilha em coordenadas que não correspondiam ao ponto atual. Alguns sugerem erros de medição, outros especulam sobre ilhas fantasmas que aparecem e desaparecem. No meio do Atlântico, entre brumas e correntes traiçoeiras, quem poderia ter certeza? Cientistas que já visitaram Bouvet descrevem o ambiente como quase alienígena. O gelo recobre quase toda a superfície e ventos constantes varrem as encostas vulcânicas. Não há habitantes humanos permanentes, apenas colônias de pinguins e focas que desafiam o frio extremo.
O acesso é tão difícil que a ilha raramente recebe visitantes, talvez apenas algumas missões científicas ou aventureiros extremos. E, no entanto, mesmo nesse isolamento absoluto, Bouvet parece guardar um magnetismo. É como se fosse um ponto esquecido pelo tempo, um espaço que não deveria existir em meio ao nada. Alguns chamam a ilha de o fim do mundo. Outros dizem que ela é como um espelho, vazia, refletindo apenas a solidão de quem ousa encará-la. A imaginação viaja, o bote abandonado, o silêncio sem pegadas, a geada cobrindo tudo. Poderia ser o cenário de uma história que nunca será contada, porque seus protagonistas desapareceram sem deixar rastro. Você respira fundo. O vento que sopra ali parece cortar a pele, mas também limpa os pensamentos, como se trouxesse uma pausa necessária depois do peso das bonecas de Xochimilco. Bouvet não tenta enganar, nem assustar. Ela simplesmente existe, silenciosa, lembrando que há lugares no planeta que permanecem fora do alcance humano. E, enquanto observa esse pedaço isolado de gelo e rocha, você já sente a transição para outro destino. Um lugar que, ao contrário de Bouvet, está cercado de vida, mas onde o mistério está cravado na pedra. A próxima parada leva você ao coração do lago Titicaca, entre Bolívia e Peru, onde uma ilha abriga vestígios de uma civilização antiga que deixou mais perguntas do que respostas. Você atravessa mentalmente a Cordilheira dos Andes, sentindo a mudança do vento, agora frio, porém seco, com um toque terroso. A cada passo imaginário, o ar se torna mais rarefeito. E então, diante de você, surge um espelho colossal de água doce, o Lago Titicaca, situado a 3.812 metros acima do nível do mar, entre Bolívia e Peru. No meio dele repousa uma das mais enigmáticas ilhas da Terra, a Isla del Sol, um pedaço de terra que respira história, misticismo e mistério. A Isla del Sol é muito mais que um ponto no mapa. É, segundo as lendas incas, o local onde nasceu o Sol, berço da civilização andina. Ao caminhar por suas trilhas estreitas, você sente o peso desse passado. Entre pedras gastas pelo tempo, há ruínas de templos e escadarias que se estendem como cicatrizes de um povo que buscava conectar-se ao divino. Historiadores apontam que a ilha foi habitada desde pelo menos o século X, e há registros arqueológicos que a relacionam diretamente ao Império Inca. No entanto, o mistério que paira sobre ela não está apenas nas construções, mas em certas estruturas cujo propósito ainda desafia a compreensão. Um exemplo é a Chincana, um complexo labiríntico de pedra cujo significado permanece obscuro. Há quem diga que funcionava como centro de iniciação espiritual. Outros acreditam que suas passagens seriam alinhadas a eventos astronômicos. Você caminha por entre paredes de pedra polida pelo vento, sentindo sob seus pés um eco ancestral. O sol que toca a ilha ilumina cada detalhe com uma luz dourada, quase reverente. Há um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som distante da água batendo contra as margens rochosas. É como se a ilha respirasse devagar, guardando segredos tão antigos quanto as próprias montanhas que a cercam. Além da história e da arqueologia, há também um aspecto natural que torna a Isla del Sol única. Suas fontes de água doce, como o Poço Sagrado, cujo líquido é dito ter propriedades curativas. Os habitantes locais, descendentes das culturas Aimará e Quechua, contam histórias transmitidas oralmente sobre rituais realizados ali. Dizem que o lago reflete o céu de forma diferente durante certos dias, como se revelasse mensagens ocultas. E, claro, a Ilha do Sol carrega também enigmas que atraem não apenas arqueólogos, mas caçadores de mistérios.
Alguns pesquisadores acreditam que a ilha poderia esconder vestígios de uma civilização pré-inca ainda desconhecida. Vestígios que poderiam reescrever partes da história humana. Pesquisas recentes apontam para padrões nas construções que não se encontram em outros sítios incas, sugerindo conhecimento astronômico avançado. Você percebe uma leve ironia. Em meio a ruínas que sobreviveram por séculos, muitos ainda se perguntam se tudo não passa de interpretações humanas. Talvez o maior mistério da Isla del Sol não seja a sua história, mas o fato de que ela continua viva nas memórias e nas histórias das pessoas que cruzam seu caminho. E assim, enquanto o sol se põe no horizonte do Titicaca, você se despede mentalmente da ilha. Ainda sente o calor suave do entardecer, o cheiro da água misturado ao aroma da terra e a sensação de que ali existe algo maior do que qualquer explicação racional. O barco imaginário segue agora seu curso, deixando o lago e levando você ao outro lado do mundo, para uma ilha que ninguém ousa visitar por inteiro, um local envolto em tabus e superstições. Aokigahara, a floresta assassina do Japão. Agora você atravessa mentalmente continentes, voltando ao Japão, mas desta vez não para praias ou recantos pitorescos. O destino é sombrio, envolto em um silêncio quase sobrenatural. Aokigahara, a chamada Floresta Assassina, localizada aos pés do Monte Fuji, um lugar que carrega mais do que árvores e pedras, carrega o peso de histórias tão densas quanto o ar que se respira ali. Aokigahara é vasta, com cerca de 35 quilômetros e densamente arborizada. A própria natureza parece conspirar para criar um silêncio absoluto. Dizem que a floresta é tão fechada que o vento mal consegue atravessar suas folhas, e o som se perde como se fosse engolido pelo próprio verde. Esse silêncio profundo já inspirou poetas, mas também alimentou lendas macabras. O lugar é conhecido internacionalmente por um motivo sombrio. É um dos locais mais frequentes de suicídio no Japão. Relatórios indicam centenas de casos por ano, o que fez com que Aokigahara ganhasse fama e infâmia como a floresta onde as almas se perdem. As autoridades colocam placas pedindo que os visitantes reconsiderem seus atos, mas a presença de caminhos abandonados e sinais esquecidos mantém o ar de mistério e tristeza. Há também registros antigos. Séculos antes de sua fama moderna, Aokigahara já era considerada um lugar sagrado e perigoso na tradição japonesa. Diziam que espíritos, conhecidos como Yurei, habitavam seus recantos. Algumas lendas falam de samurais perdidos, amaldiçoados a vagar entre árvores retorcidas, e de portais para outros mundos escondidos entre raízes e cavernas. Você sente o peso disso enquanto caminha mentalmente entre suas trilhas. O solo é macio, coberto por musgos verdes, e há um perfume de umidade que mistura terra e vida em decomposição. O ar é denso, quase palpável. Pequenos sons surgem sem aviso. O farfalhar das folhas, o estalo de um galho ao longe, o murmúrio quase imperceptível do vento. Tudo conspira para criar uma sensação inquietante. Mas há outro elemento misterioso em Aokigahara: as cavernas. Elas se estendem por quilômetros sob a superfície, formando um labirinto natural de rochas vulcânicas. Alguns exploradores contam ter sentido mudanças bruscas de temperatura ou ouvir sons inexplicáveis dentro delas. Cientistas explicam isso por fenômenos naturais, como correntes de ar e eco, mas a sensação persistente é que há algo mais. Uma ironia sutil surge nesse cenário. Um local tão cheio de vida, plantas, insetos, aves, é também palco constante de mortes humanas. Um lugar onde a natureza e a humanidade se cruzam de forma tão profunda que é difícil distinguir onde termina uma e começa a outra. Antes de deixar Aokigahara,
Você olha para o Monte Fuji ao longe. A majestade tranquila da montanha contrasta com o peso sombrio da floresta aos seus pés. É uma lembrança de que, em muitos mistérios, a beleza e o medo caminham lado a lado. E então, enquanto o barco imaginário parte, você sente o ar mudar novamente. A próxima ilha não está envolta em silêncio mortal, mas em cores, sons e lendas folclóricas. Um local onde o mistério e a arte se fundem, Isla Holbox, no México, conhecida por seu fenômeno natural e seu encanto enigmático. Você desliza novamente pelo mapa mental do mundo até chegar ao Caribe mexicano, onde a água se mistura em tons de azul, turquesa e esmeralda, formando um cenário que parece pintado à mão. Entre o continente e o mar aberto, existe uma pequena ilha chamada Isla Holbox, com pouco mais de 40 quilômetros quadrados e uma atmosfera que combina magia, mistério e silêncio suave. Holbox é famosa por seu isolamento. Não há carros, apenas carrinhos de golfe, bicicletas e caminhadas. A ilha é um refúgio de tranquilidade, mas também abriga um dos fenômenos naturais mais fascinantes do planeta, a chamada bioluminescência. À noite, quando a maré baixa e a escuridão envolve o litoral, milhares de micro-organismos marinhos chamados dinoflagelados liberam uma luz azulada, transformando a água em um mar estrelado. Caminhar à beira-mar é como flutuar em um céu invertido. É hipnotizante, quase impossível não se perder no brilho. Mas Holbox guarda mais do que beleza, guarda mistérios ancestrais. A ilha foi habitada por povos maias, que deixaram vestígios de sua presença em pedras, petróglifos e lendas. Um dos mais intrigantes relatos locais fala de noites em que as águas brilham intensamente, como se respondessem a cânticos ou preces. Os mais velhos afirmam que isso não é apenas um fenômeno biológico, mas uma resposta espiritual, uma comunicação do mar com aqueles que sabem ouvir. Há registros históricos de que Holbox também foi ponto estratégico para pescadores e comerciantes pré-colombianos. Seus canais naturais protegiam embarcações e facilitavam a troca de mercadorias entre regiões. Essa posição singular tornou a ilha um cruzamento de culturas, línguas e crenças. Até hoje, a mistura cultural é perceptível nas ruas de areia, nos murais coloridos e nas histórias que os moradores contam ao cair da noite. Você caminha pelas ruas sem pressa, sentindo a areia fofa sob os pés. O cheiro do mar mistura-se ao aroma suave das flores tropicais. Ao longe, ouve-se o canto suave dos pássaros e o farfalhar das folhas nas mangues. Tudo aqui parece seguir um ritmo próprio, um sussurro constante que envolve o visitante. A ironia é que um lugar tão pequeno consegue reunir tanto mistério, cientificamente explicável e, ao mesmo tempo, profundamente inexplicável. Bioluminescência é algo documentado e estudado, mas a maneira como a ilha se transforma à noite carrega uma aura mágica impossível de medir. Você sente a curiosidade crescendo. Talvez seja essa a essência de Holbox, um lugar onde ciência e mito se encontram, onde a explicação nunca elimina o encantamento. Uma ilha viva que pulsa na escuridão, oferecendo um espetáculo silencioso para aqueles dispostos a observar. E então, enquanto o brilho azul começa a se apagar diante do seu olhar imaginário, você percebe que a viagem está quase chegando ao fim. Restam apenas mais 2 destinos nessa jornada misteriosa. O próximo é uma ilha que desafia o próprio conceito de tempo. A ilha de Poveglia, na Itália, envolta em lendas de fantasmas e pragas antigas. Você atravessa mentalmente a vastidão do Mediterrâneo até chegar à costa da Itália, onde repousa uma pequena ilha envolta em névoa e silêncio, Poveglia. Localizada entre Veneza e Lido, a ilha carrega um peso histórico tão intenso que o ar parece mais denso apenas ao pisar nela.
Poveglia não é apenas uma ilha, é um símbolo vivo de mistério, medo e abandono. Sua história começa no século VI, quando serviu como ponto estratégico para a defesa contra invasões. Mas Poveglia ficou conhecida, sobretudo, por seu papel sombrio durante séculos de pestes. Durante a Idade Média, ela foi utilizada como lazareto, um local para isolar vítimas de doenças como a peste bubônica. Nela morreram milhares de pessoas. Seus restos, segundo registros, foram enterrados em valas comuns e o próprio solo da ilha tornou-se um cemitério silencioso. No século XX, Poveglia ganhou nova notoriedade. Foi transformada em hospital psiquiátrico. Acredita-se que práticas médicas da época, muitas vezes cruéis, deram à ilha uma fama ainda mais obscura. Documentos e relatos de pacientes falam de experimentos, sofrimento e vozes inexplicáveis. Por décadas, Poveglia permaneceu fechada ao público, envolta em rumores sobre fantasmas e assombrações. Hoje, a ilha está praticamente abandonada, coberta de vegetação selvagem e ruínas corroídas pelo tempo. Apenas algumas paredes permanecem de pé, testemunhas silenciosas de séculos de história. Ao caminhar mentalmente entre esses escombros, é impossível não sentir uma presença. Não há necessidade de explicações científicas. O peso histórico, somado ao silêncio absoluto, cria uma atmosfera inquietante. A lenda local diz que Poveglia é uma das ilhas mais assombradas do mundo. Visitantes relataram ouvir passos, vozes e gritos vindos do nada. Alguns afirmam ter visto sombras atravessando as paredes corroídas. Cientificamente, esses fenômenos podem ser atribuídos à sugestão e ao isolamento da ilha, mas para quem caminha por ali, a sensação é de que há algo mais, algo que não pode ser explicado apenas pela lógica. Você observa as ruínas enquanto o sol se põe no horizonte veneziano. Há uma beleza estranha nessa decadência. Pedras gastas, portas quebradas, corredores tomados pelo musgo. Tudo isso conta uma história de abandono e sofrimento. E que, ao mesmo tempo, provoca uma curiosidade irresistível. A ironia é que Poveglia, um lugar marcado pela morte e pelo isolamento, continua a atrair pessoas. Não por seu conforto ou beleza, mas por sua capacidade de evocar o desconhecido. É um convite silencioso ao mistério. Enquanto o barco imaginário deixa Poveglia para trás, o cheiro salgado do mar se mistura ao perfume de história e lenda. Você já sente a chegada ao último destino desta jornada. Uma ilha que não está registrada em mapas comuns, mas cuja presença pulsa forte nas memórias daqueles que a conhecem. Sakhalin, a enigmática ilha do extremo oriente russo. Você atravessa mentalmente o mapa para o extremo oriente russo, onde o frio do Pacífico parece tocar cada pensamento. Ali, na região onde a Sibéria encontra o mar, repousa uma ilha extensa e enigmática, Sakhalin. Com cerca de 948 quilômetros de comprimento, é uma das maiores ilhas do mundo, mas permanece pouco explorada, mesmo em pleno século XXI. Sua vastidão esconde segredos que atravessam séculos e culturas. Sakhalin é uma terra de contrastes. Montanhas geladas se erguem ao lado de florestas densas, lagos silenciosos refletem céus eternos, e cidades esquecidas coexistem com vilarejos de pescadores. Sua história é tão complexa quanto seu território. Entre séculos de disputas, a ilha foi controlada por russos, japoneses e pelos povos indígenas nativos, como os Nivkas e Ainu. Cada um deixou marcas indeléveis, criando uma tapeçaria cultural única e um ar permanente de mistério. Um dos enigmas mais fascinantes envolve as chamadas ruínas de Tiuleni, localizadas na costa norte.
São restos de assentamentos antigos, alguns datados de milênios atrás, que incluem estruturas de pedra sem explicação clara. Alguns arqueólogos sugerem que Sakhalin foi um ponto de passagem para antigas civilizações que cruzavam o estreito entre a Ásia e as Américas. Outros afirmam que esses vestígios apontam para uma cultura até hoje desconhecida. A verdade permanece um quebra-cabeça. Além disso, Sakhalin tem um passado sombrio relacionado à Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, a ilha serviu como prisão e campo de trabalhos forçados. Testemunhos e documentos descrevem condições severas, desaparecimentos misteriosos e trabalhos realizados em silêncio absoluto. O frio intenso, combinado com a vastidão isolada, transformava qualquer atividade em um desafio quase impossível. Ainda hoje, caminhando pelas áreas abandonadas, é possível sentir ecos desse passado. Mas Sakhalin guarda também mistérios naturais. Ao longo de sua costa, existem pontos onde a neblina se ergue de forma quase sobrenatural, criando uma sensação de entrar em outra dimensão. Pescadores locais falam de luzes inexplicáveis sobre o mar à noite, de sons distantes sem fonte aparente. Cientistas oferecem explicações ligadas a fenômenos atmosféricos, mas a população local acredita que são manifestações de espíritos ancestrais. Você caminha mentalmente pela ilha, sentindo o frio cortar a pele, o cheiro salgado do mar, misturado ao aroma da terra gelada. É uma sensação quase meditativa, como se Sakhalin quisesse revelar seus segredos apenas para aqueles dispostos a ouvir em silêncio. E assim, você percebe, essa não é uma viagem comum. É um mergulho profundo em lugares onde a realidade e o mito se confundem, onde a história e o inexplicável coexistem. Sakhalin é um convite para continuar a busca pelo desconhecido. Enquanto o barco imaginário se afasta, você sabe que está prestes a encerrar sua jornada. A próxima e última ilha não será apenas um ponto no mapa. Será um fechamento simbólico desta expedição. A ilha Sentinel do Norte, guardiã misteriosa do Oceano Índico. O vento muda novamente, carregando o aroma salgado do Oceano Índico. Você chega mentalmente a um ponto quase impossível de alcançar. A ilha Sentinel do Norte, parte do arquipélago de Andaman, território indiano. Pequena, isolada e envolta em um véu de silêncio absoluto, Sentinel é talvez o maior enigma deste roteiro. Não pela paisagem, ela é uma ilha tropical comum em sua aparência, mas pela barreira que ergue contra o mundo exterior. Sentinel é habitada pelo povo sentineleses, uma das últimas sociedades conhecidas a viver em isolamento completo, recusando qualquer contato com o mundo moderno. Por décadas, autoridades indianas mantêm a ilha como proibida, um território intocado protegido por lei. Até hoje, é impossível determinar com clareza sua história. Tudo o que se sabe vem de observações externas e relatos indiretos. O isolamento completo torna Sentinel um dos lugares mais misteriosos da Terra. Quando você olha para a ilha do alto, numa visão imaginária, percebe uma selva densa, como um tapete verde que cobre a totalidade do território. Não há construções aparentes, nem sinais de modernidade. Apenas uma costa cercada por barreiras naturais, recifes perigosos e águas turbulentas. Tentativas de contato com o povo sentineleses geralmente terminam com recuos abruptos, flechas lançadas e a manutenção do silêncio absoluto. Eles não usam ferramentas modernas, nem aceitam visitantes, preservando seus modos de vida antigos por séculos. Há muito debate sobre quem são os sentineleses e como permaneceram isolados por tanto tempo. Alguns antropólogos sugerem que eles descendem dos primeiros humanos que migraram da África há mais de 60 mil anos. Essa hipótese faz da ilha um testemunho vivo da história da humanidade.
Outros veem Sentinel como uma espécie de santuário humano, um fragmento vivo do passado que desafia o avanço da civilização global. A ironia é que, justamente por essa inacessibilidade, Sentinel permanece envolta em um mistério absoluto. Cientistas e curiosos imaginam, mas ninguém sabe exatamente como é o cotidiano ali, como vivem, que segredos escondem, que histórias carregam. Tudo permanece fechado sob a densa floresta e a determinação do seu povo em permanecer invisível. Há registros de expedições próximas à ilha e algumas imagens aéreas mostram pequenas cabanas feitas de folhas, fogueiras ocasionais e trilhas estreitas que desaparecem na selva. Mas tudo é visto à distância, como se Sentinel guardasse seu segredo com um cuidado ancestral. É um silêncio que não é apenas ausência de som, mas um recuo consciente da presença humana. Enquanto você contempla a ilha, percebe que ela é mais que um local geográfico. É um símbolo, a última fronteira da curiosidade humana. Um lembrete de que há limites que talvez não devam ser ultrapassados. Sentinel é o ponto final desta jornada. Uma ilha não apenas desconhecida, mas inatingível. É a prova de que, mesmo em um mundo conectado, ainda há lugares onde o mistério permanece absoluto. E assim, você se afasta dela, deixando para trás o Oceano Índico, o silêncio e o mistério. O barco imaginário retorna lentamente à sua realidade. Sua jornada pelas 5 ilhas que ninguém consegue explicar chega ao fim, mas a sensação de ter atravessado fronteiras desconhecidas permanece viva. Agora, você repousa a mente depois dessa viagem. Deixe que as imagens e sons desses lugares misteriosos se dissolvam lentamente em seu pensamento, como se fossem ondas se desfazendo suavemente na areia. Cada ilha foi um convite para atravessar um véu, para sentir o inexplicável. Talvez tenha sido um passeio geográfico, talvez uma viagem interior. Respire fundo. Imagine que está retornando ao seu lugar seguro, à sua própria noite, onde o mundo é calmo e conhecido. O vento se torna mais leve, as cores mais suaves e o silêncio mais aconchegante. Os mistérios das ilhas se transformam em histórias guardadas para quem ousa explorar, mas que podem descansar agora. Não há urgência para compreender tudo. Algumas perguntas permanecem sem resposta, e isso é parte da beleza dessa jornada. Você testemunhou segredos de lugares distantes, ouviu ecos de tempos esquecidos e sentiu o peso de histórias que não podem ser inteiramente decifradas. A cada respiração, sinta seu corpo relaxar mais. Permita que a curiosidade que trouxe até aqui se transforme em uma sensação suave de paz. E ao fechar os olhos, deixe que as imagens dessas ilhas misteriosas se dissolvam lentamente, como sombras delicadas. Obrigado por me acompanhar nessa viagem silenciosa. Agora, permita-se descansar. O mundo dos mistérios continuará esperando para quando você estiver pronto para voltar. Fim do script. Bons sonhos.